Boa noite, professora. Então, o caso que a gente escolheu falar sobre foi o caso da empresa Patagônia. Em vez de ficar explicando, né, o que a gente leu no próprio artigo que você tinha passado, né, na notícia, acho que é mais interessante a gente falar das informações que a gente foi buscar fora e o que a gente achou interessante desse, tanto da matéria em si quanto do contexto todo apresentado, né? Como o vídeo é pequeno, eu acho melhor a gente falar do que a gente achou interessante de verdade. O que eu consegui buscar por fora, né, que a gente vai até referenciar depois, foi uma matéria da Globo que falava da história dessa empresa. E o que eu achei mais interessante é que quando você vê a premissa da empresa, você acha que o proprietário, né, ele vai ser uma pessoa que vive uma utopia, que acredita que todas as pessoas veem o mundo como ele vê. E na verdade, quando ele fala sobre a empresa dele e de seus consumidores, ele mesmo diz que quem compra o produto dele com a ideia que ele tem de preservar o mundo, com todo esse ideal ambiental, ele fala que são 10% dos consumidores, enquanto os outros 90% compram porque até acham que é uma grife, gostam das roupas, gostam porque é colorido, porque como na própria notícia fala, né, depois de um tempo ele começou a usar cores diferentes e tal. Então isso eu achei muito interessante. E o que eu achei muito interessante é que ele tropeçou também em vários momentos, né? Ele, por exemplo, começou a usar o algodão de outra procedência, orgânico, se eu não me engano, e ele era muito mais caro, isso diminuiu muito o lucro dele, e mesmo assim ele não recuou. Ele continuou no projeto dele, continuou com o que ele estava fazendo, mesmo sabendo que aquilo ali poderia matar a empresa dele, né? Então ele realmente persistiu nas ideias dele, isso eu achei muito interessante. No vídeo que eu vi em relação à Globo lá também, fala muito de como ele fundou, né, a empresa, mostra eles quando eles começaram, e ele realmente fazia os produtos. Então ele começou do zero, e ele começou justamente para não degradar as montanhas. Então é um exemplo de empresa que ela começou por causa do ideal dessa pessoa. Ela começou a fazer o produto para ela porque ela não queria destruir o meio ambiente. Então você percebe que é uma empresa que surgiu do praticamente do sonho de uma pessoa. Foi muito legal acompanhar assim a história dele. Bom, boa noite, professora. Dando continuidade ao trabalho. Como o Antônio disse, a gente buscou um pouco de informação fora do artigo que você passou para a gente. E da mesma forma, eu também achei a empresa um caso à parte, é um caso impressionante. Eu achei muito bacana aprender sobre ela. É muito interessante essa forma de desenvolvimento econômico que ela traz, tendo uma grande responsabilidade social. Bom, para isso eu pesquisei na internet, achei uma dissertação muito bacana, que ela traz alguns pontos sobre a produção da Patagônia e bem como o tratamento que ela dá para os produtos dela. Eu levantei alguns pontos que eu vou falar aqui no vídeo e eu achei muito interessante. O primeiro ponto é que a produção dela é quase totalmente terceirizada. Como assim? Bom, as empresas que são realmente da Patagônia, elas dão prioridade para projetos, para venda, para distribuição. Esses projetos são visados em forma de se desenvolver economicamente de forma responsável, com sustentabilidade. Então, a empresa em si, ela gerencia outras empresas que produzem terceirizadamente para que elas produzam de forma sustentável. Outra parte que eu achei muito legal é que essas empresas que são terceirizadas, normalmente elas são compartilhadas com outras empresas. Ou seja, por exemplo, digamos que a gente tem uma unidade lá na China, da Patagônia, de produção, e nessa mesma unidade há produção de produtos da Nike, da Adidas, produtos do mesmo ramo dela. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, de acordo com os parâmetros de produção da Patagônia, a empresa que estiver produzindo no mesmo local vai ter que seguir os mesmos parâmetros de produção. Ou seja, se a Patagônia diz que a empresa vai ter que produzir sustentavelmente nos parâmetros que ela tem lá, a outra empresa vai ter que se adequar para conseguir produzir no mesmo lugar, compartilhar a fábrica. Bom, esse foi um dos pontos. Outro ponto importante foi que a Patagônia ela dá preferência a fornecedores abertos e proativos ambientalmente. Ou seja, além de já ter uma grande responsabilidade com a própria empresa, a Patagônia ela
ela se dispõe a ir atrás de fornecedores que também são proativos, também têm uma pegada ecológica boa. Outro ponto é sobre a coleta e aproveitamento dos produtos. Como a gente viu no artigo que você postou lá no Moodle, a empresa ela busca fazer a coleta para reaproveitar os próprios produtos. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que a própria empresa diz que é muito difícil isso acontecer de fato, não por causa da forma que ela tenta fazer a coleta, mas sim por causa dos consumidores. Isso faz com que a gente veja que muitos dos consumidores, a nossa sociedade, ainda não está adepta a esse tipo de pensamento. Uma coisa que eu achei bem interessante e que a gente precisa refletir sobre, né? Bom, outro fato importante é que a empresa em si possui dados e ela organiza esses dados sobre os impactos ambientais dos próprios produtos. Ou seja, se você for lá na empresa, a empresa consegue te fornecer os dados sobre o impacto que o próprio produto que ela fabrica está causando no meio ambiente. Uma coisa muito difícil de se visualizar em outra empresa. Bom, outro fator importante que eu achei é que a empresa ela faz reutilização dos resíduos da própria produção e também faz a reciclagem na fábrica. Bom, professora, foi isso que eu consegui achar, que eu achei muito interessante. Espero que você tenha gostado. Bom, obrigado. Bom dia, professora. Eu vou falar sobre o assunto da empresa Patagônia. O Antônio Marcos e o Rafael já falou sobre o assunto. E agora eu vou falar sobre o que eu achei mais interessante nesse artigo. Bom, primeiramente, eu gostei muito do assunto, porque é uma empresa que surgiu em 1957. Em 1957 nem existia preocupação com efeito estufa, com produção de resíduos, com poluição, e deu para ver que realmente surgiu do sonho de um jovem de 17 anos que se preocupava com isso, que se preocupava com os impactos ambientais que ele causava ao fazer alpinismo com as peças de ferro. Ele criou o produto dele, achando que não ia causar impacto ao meio ambiente, que foi um erro dele, né, no caso. E eu achei muito interessante, outro fator, que ele tirou de produção esse produto, que era um dos mais vendidos, que ocupava 70% de suas vendas, porque ele impactava no meio ambiente. Outro fator que eu achei interessante foi na troca do tipo de algodão, para algodão orgânico, que não usava pesticidas e agrotóxicos, né? Que ele arriscou a empresa dele, comprando material 30% mais caro, mas por causa dos riscos que ele causava ao meio ambiente com aqueles agrotóxicos, né? Outro fator é a criação de produtos mais resistentes e recicláveis, né? Que ele reutiliza os produtos. Ele tem o sistema de devolução dos produtos já usados para reciclagem, né? E que é o que todas as empresas deveriam trabalhar hoje em dia, né? Aproveitar o máximo possível dos seus materiais, né? Bom, vou citar um exemplo que eu presenciei há alguns anos atrás. Eu fui numa empresa metalmecânica, né, que eles fabricam mesas e cadeiras com armações de ferro, né? Eu estava dando uma olhada nos materiais que eles usavam e conversando com o dono da empresa, eu perguntei, falei, ué, mas por que você usa um material tão fraco, tão frágil para fazer cadeira e mesa, né? Por que você não coloca um material mais resistente? Porque assim vai acabar quebrando fácil essas cadeiras, essas mesas, né? Daí ele falou, não, mas é isso mesmo que eu quero que daqui 6 meses essas cadeiras quebrem e eles venham cumprir mais. Eu fiquei assustado com o pensamento dele, mas é o pensamento de vários empresários que a gente vê hoje em dia no mercado. E os donos de empresa deveriam se conscientizar mais com isso, que os engenheiros de produção outros engenheiros busquem mais esses aspectos ecológicos, que reciclem mais, reaproveitem os materiais, se utilize. E é isso aí.